Você é fiel? É a minha mensagem. Você é fiel? Você é fiel? Cadê a resposta? Você é fiel? No quê? No que você é fiel? Até onde você é fiel? Vamos ver aqui, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos fiquem pasmados, abismados, eu não ficarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Às vezes nós falamos algo e as pessoas que estão atrás, do lado, na frente, vão lá e falam a mesma coisa. Eu vou voltar aqui, mas dá uma ida comigo lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Você disse que confia em Deus. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus, provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, das montanhas, que eu te direi. O Abraão já estava acostumado a sacrificar a Deus. O Abraão já estava acostumado e sabia fazer sacrifícios a Deus. Levantar um altar, colocar a lenha, colocar o novilho, o animal amarrado, matar o animal, queimar a sua carne e dando glórias ao Deus Todo-Poderoso. Deus disse: Abraão, eu quero o teu filho, a quem você muito ama, como sacrifício. Não precisava Deus explicar em detalhes, não precisava, porque o Abraão sabia o que Deus estava pedindo, ele estava acostumado a fazer isso. Ele foi provado. A pessoa que é fiel ou não fiel, sempre é provado. Nós somos fiéis, ou falamos que somos fiéis, até que sejamos provados. Você disse: eu sou fiel, até que você seja provado. Sabe aquela frase, falar é fácil? Geralmente, não somos só nós aqui, são milhares de pessoas que abrem as suas bocas e dizem: eu sou fiel a Deus. Aí eu perguntei: no quê? Até quando? Aonde? Mas a pessoa diz: eu sou fiel, até que seja provado. Tem gente que não aguenta. Tem gente que não aguenta a prova. Deus, ele disse: eu quero o seu filho, a quem você muito ama. Capítulo 18.
Volta um pouquinho. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra, e disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo desta árvore, e trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração, depois passareis diante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. E disseram: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze bolo. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu-a ao moço, que lhe apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. Fiel até que seja provado. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Quando você está numa situação delicada, você não vê recurso, não vê jeito, não vê meio, vem a prova, você é fiel, fiel até que você seja provado, fiel até que te coloquem à prova. A Sara estava ali querendo um filho, o Abraão também, mais avançados em idade, ela era estéril. O anjo aparece, ministraram para ministrar uma bênção, mas a Sara duvidou, até que coloque a prova. Vamos ver se você é fiel. Não, mas eu sou. Tudo bem, mas vamos colocar você à prova. Vamos ver se você vai rir, se você vai aceitar. Vamos ver se você vai concordar. Você ama tanto, gosta tanto. Vamos fazer o seguinte: vamos ver se você é tudo isso que você diz. Deus vai te pedir algo, e o que Deus vai te pedir é o que você muito ama. Vou torcer para Ele me pedir outra coisa: fiel até que seja aprovado. Pois na hora da prova, nós vamos ver quem você verdadeiramente é. Às vezes Deus nos coloca diante de pessoas que nem sonho nós gostaríamos de estar. Deus nos faz estar diante de pessoas que nem sonho nós gostaríamos de estar. Mas Deus prova. Vamos ver se você é fiel a Ele, mesmo de verdade. Se você cumpre o que diz a Bíblia Sagrada: amar a Deus acima de todas as coisas, com a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Vamos ver se você ama a Deus mesmo, acima de tudo. Deus pode colocar você diante daquele que você nem sonha, quer estar ou quer pensar. Deus pode colocar você num lugar
em que você não gosta, não gostaria de estar. Trabalhar num lugar que você não gosta, não gostaria de trabalhar. Deus pode provar. E a sua reação vai ser de um fiel ou de alguém que diz ser fiel? Deus, ele disse para o Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Senhor, não dá para o Senhor me abençoar por aqui mesmo, não? Não, eu quero que você saia daí para eu te abençoar. Eu quero que você me obedeça. Você confia em mim mesmo? Se você confia em mim, você vai sair. Se você é um fiel a mim, você vai me obedecer. Até que sejamos colocados à prova. Somos fiéis a Deus até que sejamos colocados à prova. Vamos voltar lá. Em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. 33. Mas Pedro respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Bem, você está dizendo para mim que você não vai me negar. Você está dizendo que não vai me negar. Meus irmãos, eu já vi muita gente aceitar Jesus Cristo e falar: Jesus é tudo para mim, chorar diante do pastor, diante da igreja, chorar diante de todo mundo e falar: eu sou de Cristo, até que se coloque a prova. Qual prova? Qualquer tipo de prova. Eu li aqui alguns casos do Abraão sair da sua terra. O anjo aparece e diz para Sara que ela vai ser mãe, avançada de idade e é estéril. Deus pede ao Abraão seu filho, aquele filho que ele sempre desejou. Agora que ele recebeu, Deus diz: dá para mim, mas você não vai dar para mim assim, para ele ser um servo, um profeta, um sacerdote, um pastor. Você vai dar ele para mim como se fosse um animal, um sacrifício. Você vai matá-lo e queimá-lo por mim. Vamos ver se você é fiel mesmo. Fiel até que se coloque à prova. Fiel até que você olhe aquilo, ainda que trema, que dá aquele suspiro, dá aquele aperto no peito, mas você permanece no Senhor. Porque falar que nós somos fiéis a Deus é muito fácil, meus irmãos. Eu repito o que eu disse muito aqui. Eu tenho observado, e é meu direito observar a vida de todos que frequentam a igreja, que vem à igreja. Muita gente que se mostra, se apresenta, até são pintados, tem um rótulo, dizem ser fiel, mas fiel até que se coloque à prova. Pois o Pedro foi colocado à prova, o Abraão foi colocado. O Abraão permaneceu, saiu da casa. Ele tinha sua casa, tinha o seu pé seguro, estava tranquilo, tinha sua família, mas confiou, foi fiel, obedeceu. Serviu os anjos, a sua mulher, nota 0. O Abraão, com dor no peito, mas foi lá cumprir. Jesus disse para o Pedro: Pedro, vocês vão se escandalizar de mim, ainda que me seja, mas Pedro respondendo diz: ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, não vai demorar não, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar.
você vai passar por uma prova. Nós vamos ver se você é tudo isso que você diz ser. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os o quê? Nem precisou chegar lá na hora em que ele vai negar Jesus. Aqui mesmo já começa. Eu já não posso nem contar com você aqui, amigo. Eu não posso nem contar com você. Eu estou aqui numa situação deplorável, difícil, caótica. Não tem nenhum ânimo, nada, não tem uma alegria. Eu disse para vocês: olha, eu chamei vocês aqui para contar com vocês. E vocês: não, pode contar comigo, Senhor. Pode contar, sou fiel a Ti. Então fique aí orando. Jesus volta, eles estão dormindo. Mas eu não posso contar com vocês. Foi o que Jesus falou, em outras palavras. É só pôr a pessoa à prova. Você pode ser colocado à prova amanhã. Jesus colocar você diante de uma pessoa, em um lugar, receber um telefonema. E o telefonema não era nem para você, era enganado. Vai ser enganado. Ou vai ser uma brincadeira, uma mentirinha, sei lá o quê. Ou que seja o próprio diabo. Seu telefone toca e a pessoa lá do outro lado: estou aqui com seu filho, estou aqui com a sua filha, vou matar ele, eu vou fazer acontecer se você não me der tanto. Seu filho está no quintal, você: ai, pelo amor de Deus, não faça isso. Seu filho está no quarto. Olá. Quantos de nós somos fiéis, mas fiel até que sejamos colocados à prova? Veio a conta, você não tem como pagar. E como pagar? Eu não sei o que eu vou fazer, porque essa conta, o juro é muito alto. Pega o telefone aí, liga para sua tia. Fiel até que sejamos colocados à prova. Pois os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, não se abalam. Salmos, não precisa abrir não, o Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas de imediato, já liga para sua tia. Nem orou, nem jejuou, nem se consagrou, nem falou com Deus, nem meditou na palavra, fiel até que seja colocado à prova. Pedro, você vai me negar? Não, Senhor, o Senhor pode estar certo que eu não vou lhe negar. Amigo, você está me negando uma oração. Eu te chamei para você orar comigo. Você está me negando uma oração. Você não vai me negar somente diante dos homens. Você está me negando diante do Senhor, está negando uma oração a mim. E ele negou 3 vezes a oração. Somos fiéis, mas fiel até que possamos ser colocados à prova. 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse: Pedro, então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne, o que ela é?
que a carne é? Se a carne ela é fraca, que o seu espírito seja forte. Mas quem se apronta, se prepara para que o espírito seja forte? Quem se prepara para ser fiel de verdade a Deus? Eu tenho reparado fidelidade de muita gente, mas na hora da prova, está aqui, ó, adormece, não sai quando Deus manda, não entrega aquilo que Ele pede. E pode ficar tranquilo, você que é minha ovelha, aqui não tem nada a ver só a oferta não, porque quando vai se falar qualquer tipo de prova, de fidelidade, às vezes você só acha que é oferta e dízimo, isso faz parte. Mas tem outra coisa que Deus, já preguei isso aqui, tem outra coisa que Deus quer que você seja fiel. Às vezes você é até um dizimista, ou um ofertante e não dizimista, tem que ser os dois. Eu já ensinei isso aqui, Provérbios 3:9, tem que ser os dois, fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas quando se trata de fidelidade, não é só em dízimo e oferta não. Às vezes você não é fiel ao seu marido, não é fiel à sua esposa, não é fiel aos filhos, não é fiel aos pais, não é fiel ao patrão, não é fiel à igreja, não é fiel ao horário do culto, não é fiel a tanta coisa, não é fiel à meditação na palavra. Lembra que eu disse para você ler a Bíblia Sagrada todos os dias? Pode ser que você não esteja lendo, então você não está sendo fiel. Você não está sendo fiel a Deus em perdoar o seu vizinho, em perdoar o fulano, perdoar ciclano. Não, mas tem gente que é difícil a gente perdoar. Imagine se Deus tiver que tratar você do jeito que você o trata. Não, mas eu trato Deus. Não, você não entendeu. Eu trato Deus, pastor, muito bem. Será que você trata Deus muito bem? Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, odeia ele, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, não ama o próximo, não ama o amigo, não ama o vizinho, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Não existe você amar a Deus e não ter que amar fulano. Se você amar fulano, ainda que ele seja mau, perverso, seja o que for, você está amando a Deus. Jesus Cristo na cruz do Calvário, ele disse, Pai, perdoa eles. Senhor, perdoa aquele ali, aquele e aquele outro ali. Lá de cima da cruz, como se estivesse nos céus, olhando, Pai, perdoa eles, não destrói esse mundo, essa terra não, porque eles não sabem o que fazem. E olha o que eles estavam fazendo com Jesus. Eles não estavam alisando a cara do Senhor, eles não estavam penteando o seu cabelo nem a sua barba, estavam matando o Senhor. E o Senhor dizendo, perdoa eles. Mas eles estão te matando, perdoa eles. Não, mas eu sou fiel a Deus. Fiel até que você seja colocado à prova. Porque quando colocado à prova, meu irmão, é uma negação sem fim. É nega daqui, nega dali, nega de lá. E indo segunda vez, orou, 42, dizendo, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. E chegando ele ainda a falar,
estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, o que vieste? Aqui vieste. Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Mais uma vez o Pedro negou. Amigo, eu não te pedi nada disso. Você diz que vai estar comigo, diz que é fiel, e faz o que eu não quero e faz o que eu não peço. Fiel a Deus faz o que Ele pede, não faz o que dá na sua telha. O fiel a Deus não faz o que bem quer. O fiel a Deus faz o que Deus quer. O Senhor não te pediu isso. Não, mas eu sou fiel. Você vai ver só, eu faço coisa. Meu irmão, você está fazendo coisa que Deus não pediu. Você está fazendo coisa que Deus não pede. E você diz que é fiel, mas isso não é fidelidade. Jesus disse: eu não te pedi para fazer isso. Você cortou a orelha desse moço aí, eu não te pedi isso. Não, estou mostrando a minha fidelidade. Você vai demonstrar sua fidelidade quando eu te pedir, eu colocar você à prova, e eu tenho certeza que você não vai passar. Bom é, se todos nós passarmos. Amém, queridos? Então disse Jesus à multidão: saíste como para um salteador, com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, o que, igreja? Deixando fugiram. Mas lembra que o Pedro disse: Senhor, eu sou fiel a ti, eu estarei contigo ainda que me seja necessário morrer. Os discípulos disseram: Senhor, também somos fiéis a ti. Em outras palavras, também somos fiéis a ti, não te deixaremos, ficaremos contigo até a morte, isto é, até qualquer tipo de perda. Foram pegar Jesus Cristo. Cadê a fidelidade? Acabou. 69, fechando. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele, o que, igreja? Bem alto. Acabou. Vamos ficar de pé. Fiel até que seja colocado à prova. Você vai me negar, amigo? Você vai negar Jesus Cristo, minha irmã? Meu irmão, você vai negar Jesus Cristo? Não, pastor. O senhor pode ter certeza que euzinha, jamais negarei o Senhor. Por quê? Porque eu sou fiel. Mas fiel até que te ponha à prova. Claro, tem gente que, quando colocada à prova, passa com louvor. Passa com louvor, sem nenhum problema. Mas tem aquele que não pode ser colocado à prova, porque vai ser envergonhado. Mas enquanto não colocado à prova, também não pode se falar que é fiel. Pois fiel é aquele que, colocado à prova, passa com louvor. Amém, queridos? Amém.
Que tipo de prova? Qualquer prova. Como eu disse, às vezes o Senhor te pede para sair, o Senhor te pede o que você muito ama, o Senhor vai te colocar numa situação bem delicada em que você pode negá-lo, rir, não acreditar. Eu já vi gente na igreja rir, e rir não é pouco não. É como Sara, tem um espírito de Sara, ri porque não acredita. O falecido Kenneth Hagin, ele dizia, num dos seus livros, ele dizia, agora pode falar, né? Que tem pregador que vai para o inferno, prega a palavra, tem a igreja até cheia, mas por que vai para o inferno? Ele prega só porque está escrito, mas ele crê, não acredita. Mas é verdade. E aquele pregador que diz que é fiel a Deus e impede a pessoa de ser batizado no Espírito Santo? Eu já vi um caso desse, vários. A pessoa foi batizada no Espírito Santo numa igreja que não aceita o batismo do Espírito Santo, e a pessoa começou a falar em línguas, o dirigente da igreja foi lá e falou: olha, aqui a gente não acredita nesse negócio não, é melhor você parar. Eu disse: não, mas eu fui batizado. Eu disse: não, mas a gente não crê não. Vou explicar para você. Aí quis pregar para a moça, foi uma moça, quis pregar para ela, dizer para ela que todos são batizados no Espírito Santo, não desta maneira, já começou a dar um outro entendimento, um outro ensinamento. A moça falou assim: olha, pastor, o que eu faço? Isso aconteceu lá na Bahia. O que eu faço? Porque eles não me aceitam. Eu creio no batismo do Espírito Santo, inclusive eu falo em língua, fui batizado. E lá eu não posso, lá eles falam para mim: ou você para com isso, nós vamos ter que tirar você da igreja, excluir você da igreja. Eu disse para ela: antes que te exclua, você procura uma igreja pentecostal que o povo acredita no batismo do Espírito Santo, que tem a boa palavra, para você não perder, não ficar aí fraquinho. Como foi que eu disse aqui? Eu falei, acho que foi domingo à noite, morrendo de fome, que tem gente que morre de fome, e não é de comida, arroz e feijão não, tem gente morrendo de fome da palavra de Deus, porque não tem, morre de fome. Fiel até ser colocado, só pode dizer que é fiel se você passou pela prova. Se já passou, permaneça. Se não passou, se prepare, pois o Senhor vai te colocar. E eu não sei que prova, talvez pequenininha. Você diz: eu vou orar porque se vier uma prova que Deus queira me testar, que seja bem pequenininha. Às vezes as menorzinhas são piores do que as maiores, né? Tão pequenininha, você escolhe. Aí vem aquilo que a gente sempre fala aqui nos bastidores, né? Quem serviu o exército, o cidadão vai lá, tudo recruta, né? Tudo lá, e o cidadão diz: olha, aqui todo mundo rala, hein? Aqui os garotos de 18 anos, ai meu pai, meu Deus, mamãe me ajuda. E lá eles falam: aqui não tem negócio de mamãe não, hein? E ele falou assim: olha, para ficar bem, para vocês irem bem aqui no quartel, trabalhar no escritório, quem tem boa caligrafia? E todo mundo: eu tenho, eu não vou trabalhar lá não, eu também não, eu tenho, sargento, tenente. Então, para cá, me dei bem, seus trouxas, vocês vão ficar lá. Nós vamos dar caneta para todo mundo, para testar a caligrafia. Aí, está vendo? Eu vou escrever devagarinho, para a minha caligrafia ficar bacana. Pega lá as canetas, daqui a pouco vem aquelas vassouras até sem pelo, sem piaçava, e diz: aqui está a caneta de vocês. Vocês começam a escrever o pátio todo aí, não quero um lixo. Acabou. Às vezes você vai escolher a prova, né? Feche os seus olhos.